Olá, pessoas! Vocês estão vendo o Do The Math. Eu sou Marcel Guiraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente está dentro da Febraban, numa estrutura totalmente diferente, para trazer para vocês conteúdos, dessa vez bem mais fora da caixa do que a gente está acostumado. E aqui comigo, gravando, eu tenho o prazer de ter comigo meu sócio, Lourenço de Paula. E aí, Lourenço? Prazer estar aqui com vocês e estou muito ansioso por esse papo. Esse papo vai ser bom. Hoje a gente vai conversar com a Lauren Riccagi. Ela é Data and AI Director da Ticket Mobility. E ó, se você acha que a Ticket é só o valezinho que você está acostumado, você vai aprender hoje que é muito mais que isso. Lauren, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ser a primeira a gravar, por estar vendo a confusão toda aqui do Cássio. O Cássio está segurando umas lâmpadas aqui, gente, tá maluco com isso. Então, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, é muito prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, eu queria começar, a gente fez um papo de alinhamento semana passada que podia ter sido o podcast, né? Vamos combinar que foi maravilhoso, teve muito ensinamento. E aí eu separei 3 pontos que a gente podia falar. O primeiro deles era considerando aí AI generativa. E hoje eu dei um passeado aqui, tá todo mundo falando de AI generativa, inclusive, né? Virou a coqueluche. Ela é nitidamente um hype. Minha pergunta é, até que ponto ela vai impactar a eficiência operacional mesmo, relacionada ao uso para gerar impacto lá no cliente, assim, como as pessoas usando não para fazer a brincadeira do papo andando de skate, sabe? Mas lá no cliente, na tua visão, quanto ela está pronta para isso e que caminho a gente ainda tem que percorrer? É claro que é uma tecnologia, né, super nova. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, aprendendo, né, como lidar com as diversas alucinações que se tem dentro da Generative AI. Mas quando a gente fala justamente do que ela vai proporcionar, é lógico que a gente está numa grande hype, mas a gente sente assim, que assim, a gente já tem, né, as grandes empresas já estão incorporando GenAI em seus processos de negócio. Então a gente já está revisando os seus processos, né, os seus processos de negócio, embutindo GenAI como algo realmente já realidade no nosso dia a dia. Então, a gente vê que ele não somente vai proporcionar, né, já está proporcionando essa grande eficiência operacional, seja para o desenvolvimento, né, seja para uma leitura de um contrato, seja para avaliação de risco, seja uma série de coisas, né, mas a gente realmente já vê que por gerar muito mais eficiência operacional, o impacto vai além do cliente, né? Realmente a gente acaba proporcionando muito mais agilidade no nosso dia a dia e o cliente sente, né? Então, assim, a gente mesmo, quanto iniciativa, está prevendo construir uma grande plataforma, né, que a gente está chamando de eHub, que é justamente conectando as diversas tecnologias de inteligência artificial, incluindo GenAI, até mesmo a pedido do cliente. O cliente, ele quer cada vez mais ter uma interface conversacional, ele não quer sair pesquisando dentro da nossa aplicação, fazendo pesquisas ou pesquisando, se encontrando dentro da aplicação. Ele quer já ter respostas. Então a ideia é a gente usar muito mais de GenAI para agilizar isso para o cliente, para trazer essa resposta para o cliente. Então, ao invés de ele sair pesquisando, procurando em um monte de relatório, é como a gente traz, por exemplo, um gestor de uma frota, né, que é nossos clientes da Ticket Mobility, por exemplo, para que ele já tenha uma resposta mais em mão. Então, se eu já tenho, por exemplo, um motorista com uma CNH vencida, isso pode proporcionar um risco. Então, como que eu já vejo isso, já pesquiso isso? Então, a gente vê que isso, sim, já faz parte do dia a dia. Acho que a gente vê que existe um grande erro das empresas de querer ter GenAI, né, aquele FOMO, né, aquela necessidade desesperadora de ter, mas sem olhar para os negócios, né, e não é bem isso. Então, a gente vê que realmente é importante repensar os seus negócios, já considerando o GenAI como algo embutido nos seus negócios. Então essa é a grande diferença. Eu estou ouvindo você falar e agora fugindo em tempo recorde do roteiro, eu fiquei pensando, cara, a gente tem que saber qual é o problema que vai ser resolvido usando o GenAI. E aí tu trouxe uma coisa que eu não tinha pensado, né? A missão do Google era organizar a informação do mundo. E ele fez isso criando uma grande páginas amarelas do mundo para a gente achar conteúdo. Hoje as pessoas não querem a página, ela quer a curadoria, né? Me traz mais fácil, porque é tanto conteúdo que eu vou demorar muito para achar o que eu quero. Me dá uma curadoria, me ajuda, mesmo que depois o caminho, e quem já está usando principalmente os chats há mais tempo, você já está acostumado que você não para na primeira pergunta, né? Tu faz a segunda, depois pergunta, mas qual foi a fonte? Onde é que você viu isso? Para poder ir atrás de forma mais
dirigida. Talvez o caminho das aplicações, né, que você trouxe corporativa, seja um pouco isso. A gente precisa curar o conteúdo. Eu não sei se eu pensei agora de uma forma de usar meio maluca, mas pelo menos seria um problema a ser resolvido. E muitas vezes, eu não estou falando mal aqui de ninguém que está na feira, mas muitas vezes a percepção que a gente tem colhendo é que foi o temperinho do sal lá do meme, né? Porque, não tem, põe um GenAI aí para funcionar. Não sei se está com essa impressão também. Tá muito, assim, você vê muitas empresas criando um movimento de, eu preciso de ter um projeto de GenAI, né? Eu preciso de revolucionar, inovar, mas realmente não pensando como eu vou inovar meu próprio negócio usando GenAI. Então, assim, o grande erro é isso, é focar como uma tecnologia e não realmente como ela vai fazer a disrupção no negócio, como ela vai trazer essa eficiência operacional. Então, eu vejo que essa é a grande mudança, assim, que a gente tem que, a forma como a gente tem que pensar, né? Como que eu reformulo meu negócio usando o GenAI como um artefato, né? E a gente vê que é muito disso. Tá, e Laura, eu queria aproveitar o gancho, né? Que agora, então, a gente, você e o Marcel trouxeram que a gente precisa, o que a GenAI vai me trazer de ganho, né? E vindo para quem gostaria de implementar ou que já está implementando, porque tem empresas que estão em diferentes estágios. Tem algumas que estão tentando conhecer, tem outras que já estão, né, surfando nessa onda, e a gente já nota que é uma hype que veio para ficar, né? A gente vai conviver com isso diariamente. Como que você entende o que as empresas precisam fazer para se estruturar, para se preparar para aplicar o GenAI? Eu vejo assim que ainda tem muita empresa discutindo, por exemplo, governança de dados. Governança de dados já deveria ter sido discutido, já deveria ter passado, a gente está em outro momento, né? A gente está realmente no momento de falar muito mais até de governança de AI, né? Então, governança, a ética, né? Lógico que, por exemplo, quando a gente usa GenAI, pode acontecer as alucinações e a gente tem que saber, e fica muito a critério do humano, e por isso que eu falo assim, né? Separar a inteligência do artificial, né? A inteligência ela é humana, o artificial é máquina. Então, assim, como que a gente realmente traz o humano para ele tomar a decisão, né, com base na GenAI? Então, o que a gente sente, assim, é que a gente precisa cada vez mais de ter essas boas referências. Então, o GenAI ele vai trazer essas referências, mas não é somente por ali, né? Então, acho que esse é o grande mote, assim, da gente realmente começar a olhar a governança de inteligência artificial como algo que precisa realmente ser mais preparado, né? A governança de dados, ela já deveria ter sido discutida, já deveria ser estabilizada, né? Então, realmente como que a gente dá esse tom, né, do que está acontecendo, de como usar, de como colocar isso como uma boa prática, de como olhar e fazer com que ele seja incorporado nos processos para a gente revisar, retreinar, né? Fazer o fine tuning daquela GenAI. Então, isso ele passa a ser um processo, né? Então, e aí a gente vê que as empresas eu quero resolver com GenAI e não quero olhar para o meu processo. Não, existe um ciclo, né, de confiança ali. E eu percebo um pouco que a gente estava no meio de um ciclo, que as pessoas estavam começando a ter a consciência da necessidade, pegar o mesmo evento, né? A gente participa do CDO IQ, né, que o ano passado foi o primeiro, esse não teve um outro, o evento cresceu, mas o ano passado a conversa ia muito pelos caminhos de governança e data mesh, que acaba sendo um protocolo de governança. Esse ano sumiu. Eu vi uma palestra de Data Domain Design, quer dizer, e aí você fala, e todo mundo foi direto para a GenAI. E aí você, quando vai olhar os projetos, assim, não tem ali uma coisa de trazer o dado para a conversa, sabe? Não tem tipo, quando a gente vai falar da LGPD, eu acho que é um paralelo muito bom. Na LGPD acabou todo mundo pensando, cara, a gente precisa colocar privacidade na mesa na hora de pensar em algo. Então a gente tem lá Privacy by Design, que são ali os critérios para se pensar em algo que tu vai usar com privacidade. Se a gente pega vários dos modelos, principalmente Data Mesh, tem os preceitos para fazer um Data by Design, mas você não vê isso aplicado. Então, a minha percepção é que a onda veio tão rápida, mostrando um potencial de ganho tão gigante, que acabou fazendo com que as pessoas esquecessem do trabalho base que precisa ser feito. E não quer dizer que quem está nas grandes empresas, quem está trabalhando, não sabe que precisa ser feito. Eu acho que sabe, mas é que a realidade atropelou. Né, a gente batendo um papo, eu vi que você está bem no caminho. Não, nós vamos fazer, me fala para que precisa, que a gente tem que governar, tem que ter arquitetura de referência, senão vai dar errado. Né? É minha impressão que vocês estão caminhando para esse lado ou é isso mesmo? A gente está, inclusive, desenhando uma plataforma para suportar toda a inteligência artificial.
Então, uma série de serviços que a gente vai plugar nas nossas aplicações, a gente vai servir o cliente com base nessa inteligência de olhar essa hiperpersonalização, e aí vai muito da segurança da informação, realmente da privacidade, né? Eu não posso fazer com que um cliente ele olhe o que é uma recomendação para um outro cliente. Então, isso é algo que é fundamental. Então, realmente, a ideia é, a gente precisa realmente construir uma plataforma que ela seja segura, que ela consiga segregar esse mundo, consiga segregar o cenário daquele cliente, entender o comportamento daquele cliente, qual que é o próximo passo desse cliente, e não misturar ou trazer o que seria realmente o próximo passo de um outro cliente, né? Então, existe sim uma segregação. Então, a plataforma que a gente está criando, inclusive, é para permitir que, se ele quiser, por exemplo, acessar uma aplicação nossa de inteligência artificial, ele também consiga acessar pela aplicação dele. Então, é uma plataforma que a gente está projetando justamente para dar essa segurança, para ter explicabilidade. Então, assim, para não ter e fugir, né, explicar o que o modelo faz, porque se tiver entrar, né, essas regulações, né, essas legislações, a gente precisa saber responder, né, não infringir ética. Então, é uma série de fatores que a gente está realmente considerando para ter uma AI responsável. Então, e fora isso, assim, como que eu realmente vejo se o modelo está em momento de refinar, como que eu vejo se o modelo está trazendo uma performance adequada, como que o cliente ou as áreas, né, de negócio, elas vão se basear naquela inteligência, né, que momento que ele está acertando, que momento que a gente tem que voltar, né? Então, assim, a plataforma, ela justamente tem uma série de componentes que a gente entende que a gente precisa criar para realmente esses componentes serem parte do processo, né, e tornar isso mais seguro. Então, assim, não adianta construir, e a gente vê muito isso de consultorias, né? Aquela necessidade de, vai, entrega o algoritmo e sai correndo, né? E a gente não, a gente quer realmente ter o algoritmo, acompanhar, saber o ciclo de vida dele, saber que momento que a gente tem que revisar, né? Justamente acompanhar todo esse processo, monitorar essa inteligência artificial. Então, essa plataforma é justamente para trazer essa rapidez para o negócio, né? Fantástico. Lourenço, eu tô vendo a Laura aí falar, e aí me vem na cabeça, a gente fala com muita gente de marketing, e aí tem aquelas pessoas, não tô generalizando o pessoal de marketing, pelo amor de Deus, tem aquela pessoa que está acostumada a colocar o produto para resolver um problema. Certamente alguém ouviu o que ela falou de organizar os dados do cliente, não sei o quê. Mano, é um CDP. Só que tem menos de 20 minutos antes de começar a gravar, eu fiz um corte com o Prolo aqui, de alguns conceitos que a gente quer colocar. E o Prolo, você está estudando CDP, e aí? O que é importante para o projeto de CDP? O projeto de engenharia que vem antes para organizar os dados. Porque senão, não é um projeto puramente do CMO, né? Tem que ter... O que eu vejo a Laren fazendo é um projeto de data prep com vários domínios, com várias conversas. E aí, é aquela coisa que o cara olha para isso, ele tem medo, mas se ele não começa a jornada de dados, ele nunca chega. Não sei se é o que você vê também. Não, com certeza. E eu acho que o legal do evento é que muita gente está falando disso, né? A gente, olha, a gente vai precisar, a gente quer aplicar, mas a gente tem que aplicar por alguma finalidade. A GenAI é um meio que a gente, como a Lauren falou, para modernizar o negócio, para disruptar o negócio, enfim. E o pessoal vai ter que fazer a jornada. Os times de dados as empresas vão ter que fazer essa jornada. Elas vão ter que montar a fundação, elas não precisam fazer tudo de uma vez só, né? Elas podem, como vocês comentaram, eleger um caso de uso, vamos montar a fundação, governança, segurança. A Lauren falou muito de segurança, né? Olha, cuidar para o algoritmo não alucinar, qual dado a gente vai expor para ele usar, enfim, tem que, né, uma série de preocupações. Porque inteligência artificial está sendo utilizada já fazem anos, né? Só que a GenAI está vindo com uma dinâmica totalmente diferente, e é uma coisa agora que todo mundo quer. Então, quem já está com essa fundação montada, está na frente. Quem já está com a casa organizada, fundação montada, governança, tem arquitetura de referência, já está numa arquitetura moderna, está pronto para aplicar a GenAI, vai ter que fazer curadoria de conteúdo, etc., eleger plataformas e casos de uso para utilizar a GenAI, mas está muito à frente do que quem tem que fazer toda a jornada. E existem muitas empresas que vão ter que fazer toda a jornada, seja por preparação de dados que não começou a lidar com isso ainda, ou modernização, que também é algo que precisa ser feito. E aí eu vou devolver para a Laura, né, porque... Como que você vê, Lauren, assim, você já implementou diversas jornadas dessa, né, em diferentes projetos.
Como que você vê que os times, né, as organizações, elas podem abordar isso? Assim? Aí é uma coisa assim, você não precisa não vejo nem como você utilizar a ticket, enfim, como o que vocês estão fazendo, mas quais são as dicas assim, que você traz assim, para o pessoal? Assim, para mim a grande dica é realmente discutir o negócio, não discutir a tecnologia. Então, assim, fazer passar pelo negócio, conversar, discutir e realmente identificar onde estão os principais pontos que a inteligência artificial como um todo pode ajudar. Então, não quero, nas conversas eu falo assim, eu não quero falar de tecnologia, eu quero realmente falar do seu negócio. Então, como que a gente realmente traz isso, a AI como solução, como um processo, como algo que vai ser colocado no dia a dia, né? Então, para mim, esse é o grande ponto. E é muito como eu falei, e o ponto que você ressaltou, né, Larissa? A gente vê que tem muitas empresas ainda discutindo ou trazendo o algoritmo e sai correndo. Implantou, sai correndo. Não quero ver o que vai acontecer depois. Né? E tem, sim, uma governança, um ciclo de acompanhamento. Então, essa fundação, as empresas que não estão trabalhando nessa fundação, não sabem até que o algoritmo pode, em algum momento, estar errando. Está apontando para uma coisa errada, está alucinando. Então, e não é seguro. Então, a gente, nessa jornada que a gente tem conversado com inúmeras, né, consultorias, a gente vê que tem muitas consultorias e muitas empresas sendo bem conservadoras nesse aspecto, e precisa ser. Então, você vê lá, né, as aplicações sendo criadas e colocando bem claro, em experimentação, porque ele pode alucinar, pode dar uma resposta que ele vai aprendendo, que pode não ser coerente ou que pode trazer uma solução não esperada. Então, aquilo, assim, a gente tem que ter uma segurança quando a gente vai aplicar, né? Então, para mim, é muito disso, assim, de como que a gente também adota as tecnologias, como que a gente também faz inúmeros testes, estressa, para que a gente realmente consiga captar como que ela vai aprender, como que a inteligência artificial vai aprender, vai lidar com aquilo, principalmente quando for de AI. Então, esse é o ponto que a gente, dessa segurança que a gente realmente tem que trazer para os nossos negócios. Né? Eu vou pegar assim, a gente fez uma conversa até agora super rápida, e a gente passou por segurança, né? A gente passou um pouco por gestão de equipe, política corporativa, muita visão de negócio, Aí, eu quero falar com quem está assistindo a gente, vem cá rapidinho. Vocês vão estar olhando para essa moça aqui e vão falar assim, mas não é possível que ela tenha esse repertório todo. E aí eu não vou resistir, eu tinha avisado ela que eu não ia resistir. Porque quando a gente começou a conversar, eu falei, mas como é que tu tem essa visão toda? Me explica a tua carreira. E aí o problema é que na hora que ela acabou de me explicar, eu falei, mas você tinha que ter começado a trabalhar com 13 anos, e foi isso. Então, eu não estou falando para vocês começarem a trabalhar com 13 anos, mas eu acho que se inspirar na vastidão de repertório, para buscar repertório, eu acho que essa história a gente tem que trazer para cá. Então, por favor, me conta um pouquinho, porque assim, você sabe, né, não estamos aqui rasgando seda. Você percebe que você tem uma amplitude de conhecimento que não é o normal da formação de alguém de dados, porque tu tem uma carreira que já veio pro negócio, que já se preocupava com atendimento ao cliente e tudo mais. Conta pra gente como é que foi essa tua caminhada para o pessoal entender insights do que eles podem, inclusive, buscar para se formar. Bom, de fato, eu comecei muito nova, né, com 13 anos de idade. Meu pai é empresário do ramo alimentício e ele sempre teve uma dificuldade enorme em trabalhar com tecnologia. Imagina, uma empresa de mais de 60 anos na época, que não se tinha nem um computador, como é que ele ia fazer uma grande integração sistêmica com uma grande rede de supermercados que queria que a gente mandasse remessa automaticamente conforme o estoque fosse baixando, né? E para mim foi um grande despertar, que eu falei, nossa, olha que interessante, né? Nesse processo que a gente realmente foi conectar essa grande rede de supermercado com essa indústria, né, de alimentos, né, que meu pai como empresário estava conduzindo, a gente falou justamente assim, olha que interessante o comportamento, né, do alimento, né, o comportamento de como o nordestino tem em relação ao pessoal do Sudeste. Né? Então a gente via que realmente o nordestino tinha um consumo maior de certos produtos que o pessoal do Sudeste não tinha. Então eu comecei a entender a questão do regionalismo, comecei a entender a questão do nível de estoque, que momento que de repente, que nível que deveria chegar para que a gente mandasse mais remessa. Comecei a entender que o quanto que aquilo poderia afetar uma produção, o quanto que aquilo poderia afetar uma logística, né, de distribuição para grandes redes de supermercado. E aí foi lá que eu despertei realmente o interesse pela área de dados. E eu falei, olha, é isso que eu quero para minha vida. Então foi assim que eu fui percorrendo, né, acabei
fazendo curso na área de tecnologia, acabei estudando, né, acabei entrando em uma grande instituição financeira. Nessa grande instituição financeira, onde eu permaneci 14 anos, passei tanto pela área de tecnologia quanto a área de negócio em fraudes, né? E também aquilo acabou despertando um olhar para negócio ainda maior, né? Então, assim, de quanto que eu poderia segurar a fraude ali na ponta, apontando certos cenários de fraude que estavam aumentando, que estavam diminuindo, né? Qual a informação que poderia nos ajudar a entender o comportamento. E aí depois voltei para a área de tecnologia. Então, assim foi. Então, essa minha carreira, né? Assim, meu interesse realmente foi muito novo, foi muito cedo, com 13 anos. E aí eu pude, né, ao longo da minha carreira, passar por essa grande instituição financeira, que foi uma baita aula, por grandes indústrias, né, que também foi um lugar bacana para trabalhar, por empresas centenárias, que também foi um lugar bacana de trabalhar. Então, foi esse um pouco, né, da minha carreira, e obrigada por deixar eu contar um pouquinho dela para vocês. Não, é fantástico, né, essa jornada da Lauren, assim, desde muito cedo. E aí, Lauren, quando você, acho que aproveitar, né, um pouquinho desse insumo aí todo que você trouxe, até para inspirar o pessoal, porque você navegou, e eu sou uma pessoa que vem de tecnologia, né, eu tenho formação de tecnologia e comecei a ir para negócio no decorrer assim, da minha carreira. E é difícil a gente que é de tecnologia, formado em tecnologia, que trabalhou com tecnologia pura ali, a gente fazer essa virada de chave de olhar para o negócio, né? Como que foi essa transição para você, assim? Porque você teve uma visão mais, assim, como você comentou, da história ali do seu pai, que tinha indústria, enfim, e ele já tinha uma visão bem bacana, né, de controlar o estoque, quando começar a baixar, como é que eu já começo a produzir. Então, como que foi essa transição? Porque você, desde cedo, também já teve contato com o negócio, apesar de estar com o pé ali em tecnologia, mas em algum momento você teve que fazer essa virada. Como foi isso para você? Assim, como um pai empresário, ele sempre provocou muito isso na gente, né? De, olha, o que a gente precisa fazer para a gente realmente ter uma disrupção, para a gente conseguir comercializar mais, vender mais, né? Ampliar nossos negócios. Então, aquilo já... Nossa, mas como assim, né? Então, assim, ele na época falou, preciso ir para uma linha de produtos naturais. Eu falo, nossa, mas pai, batata frita é o must. Eu não. Não é? E aí você vê, assim, né, realmente hoje, o quanto que a questão dos produtos naturais, né, tem feito a diferença na saúde das pessoas e tal. Então aquilo você fala, né, realmente, como é que eu trago essa disrupção para cada, né, condução que a gente vai fazer, para cada... assim, como que a gente realmente, nessas conversas que a gente tem de negócio, consegue pensar fora da caixa, que foi como você começou falando aqui, né? Então, realmente, assim, esse olhar de negócio, de sentir a dor, né, daquilo do que você está fazendo, afetar um cliente, aquilo de afetar um fator financeiro, afetar a qualidade das pessoas, da vida das pessoas, aquilo move, é aquilo que move a gente. Então, e realmente ia trazer um pouco desse mindset para as pessoas que estão ao meu redor, que é o mais importante, porque a gente tem que ser movido pelo negócio, né? A gente tem que ser movido por saber que, olha, o que a gente pode fazer para que o cliente nosso seja, né, mais fiel, o que a gente pode fazer para que o cliente realmente veja valor naquilo que a gente faz, como que a gente possa fazer, o que a gente possa fazer. E inteligência artificial é tudo para isso, porque ela realmente, assim, eu consigo entender o comportamento do cliente e o que é o próximo passo, então eu me antecipo as necessidades dele. Então é isso que a gente, realmente, quando a gente está discutindo sobre negócios, é isso que a gente quer trazer. Realmente, assim, legal, o que a gente consegue fazer, né? O que a gente consegue fazer para a gente realmente atingir um outro patamar, né? Então foi muito disso que eu fui aprendendo, assim, no decorrer da vida. E lógico, é muito difícil às vezes você desligar a chavinha de tecnologia, porque você tende a na sua cabeça montar as caixinhas, montar como os dados são estruturados realmente, mas realmente, assim, focar no negócio e pensar, tá bom, né? Mas como que eu posso realmente ajudar o próximo passo desse negócio? E não pensar tanto em tecnologia e realmente o que eu tenho que fazer para o cliente sentir valor na ponta, né? Eu sou um cara que oriundo de tecnologia. E depois acabei indo trabalhar com vendas e por causa de vendas fui entender a cadeia de venda, tentar fazer a análise de sistema
E aí, não, peraí, se não tiver marketing junto, a coisa não funciona. E acabei trabalhando com marketing também. Daí a fundação da MEF e tudo mais. Acho que a história caminha por aí. Mas por que eu trouxe isso? Porque tem uma dificuldade inerente, que eu tive no meu caso, que eu percebo ela muito num podcast do Clóvis de Barros Filho. Ele fez um podcast sobre objetivos esses dias. Eu não sei se vocês conhecem, o Clóvis é um filósofo e tem um podcast que é ele devaneando. Chama Inédita Pamonha, inclusive recomendo aí para quem gostar. E ele falou, eu sou chamado num monte de empresa para falar sobre fazer as convenções de fim de ano, fazer as convenções de venda. Aí tô lá, sentado, quietinho. E o pessoal fala assim, atingimos 2 zilhões esse ano, né? E a meta do ano que vem é 3 zilhões, e todo mundo grita. Eu vou dar minha vontade de levantar, mas e por quê? Assim, numa visão meio que o objetivo fim é só aumentar o faturamento? É isso? Então vamos sei lá, né? Mata o concorrente, aumentou o faturamento, né? E algo que eu falei, esta parte para mim como de tecnologia demorou muito para eu conseguir transpor. Porque é muito fácil alguém de tecnologia sair de um número que não diz nada, né? Ou de uma ação técnica que diz nada, e ir para um número que sozinho também diz muito pouco. Assim, falar que o faturamento diz pouco. O faturamento é um fim monetário de uma operação que gera valor para o cliente. Só que, quando a gente está falando de negócio, a gente está falando de economia real. Qual é o problema que você está resolvendo? A pessoa está interessada em pagar por isso? Ela está satisfeita? Ou ela te trocaria por qualquer outra opção? Isso está ajudando a vida dela? É um problema na vida dela que ela é obrigada, porque, no caso de vocês, a empresa dela decidiu contratar isso aqui, que daqui a pouco nem é mais só assim, né? Daqui a pouco tem portabilidade e tudo mais. E eu achei esta transição, para mim que era alguém de programação, muito mais difícil de fazer do que eu vi para a galera de dados. E eu acho que aí tem um ponto. Tu começou pelo dado, né, falando lá de... O bonito era falar, começou com Just Time Business, né? A IBM fazia essa propaganda, lembra? Just Time Business, que é exatamente o estoque que vai tá. Mas eu acho que essa transição, quando tu fala, parece ela mais... Porque o dado, por si só, ele não serve para nada. Ele não faz uma telinha de CRUD. Se você não tiver um objetivo para a utilização no final, essa transição acaba sendo mais suave, até para o estabelecimento da formação de uma visão sistêmica dos problemas. Essa é a minha percepção olhando de fora. Pelo que você falou agora, parece que foi. Mas assim, você monta times. Alguns tu já montou. Como é que tu consegue nesses times, na hora que chegar alguém, ou alguém numa consultoria que foi trabalhar com você, ou alguém que você contratou ali na Ticket ou nos outros lugares, para entender e falar assim, nós não podemos, assim, nós não vamos escovar bit. Até vai ter que fazer no meio do caminho, mas isso não é o final do processo. Este passo é um passo que hoje você entende que as novas gerações estão mais fluida, menos fluida. Como é que tu está fazendo para isso acontecer? O que eu vejo assim, a nova geração é aquela, né, quero fazer o que eu bem tenho. E a gente fala assim, né, justamente assim, se apaixone pelo problema, né, assim, realmente se apaixone pelo valor que você quer gerar, se apaixone pelo resultado que você quer trazer, sinta esse resultado, né, sinta o que eu falo assim, o ponto é assim, é muito difícil você fazer em partes e você só olhar uma parte daquilo que você faz, né? Quando a gente olha realmente para onde a gente quer chegar e fica mirando naquilo, você realmente começa a traçar uma jornada, né, de fato, e vai sentindo aonde você quer chegar, né? Então o que eu falo muito para eles assim, não se apaixone por resolver este problema, não se apaixone por olhar, né, a problemática como um todo, por olhar e acompanhar essa fluidez, de acompanhar esse resultado que você vai gerar, né? Aguarde, espere pelo resultado, meça esse resultado, né? Então é muito disso de que a gente vai trazendo, porque às vezes assim, você vê que a molecada, se ela quer se apaixonar por uma tecnologia, ela quer se apaixonar por uma linguagem de programação, né? Mas aí eu falo assim, olha, vamos olhar por uma outra ótica, o que a gente quer mudar, né? Não é uma linguagem, aprender a linguagem, o que eu vou trazer de resultado com essa linguagem. Então é muito disso que a gente, é a forma da pergunta, qual pergunta, as perguntas-chave, as perguntas poderosas que a gente tem que fazer realmente para movimentar, né, o mindset dessa garotada, né? Então eu acho que isso é muito importante, fomentar isso neles. Fazer uma provocação
bruta de seja curioso, pelo amor de Deus, né? Não para nesse primeiro ponto, porque aqui não está a tua resposta. Exatamente, olha o todo. Então, assim, por mais que você seja uma peça de engenharia de dados, por exemplo, mas do que a gente quer fazer ali no final? Né? Como que a gente vai prover valor em cima dos dados que você está gerando ali no final? Qual a qualidade de dados disso aqui ali no final? Como que isso afeta? Então, assim, eu não olho só para aquilo, né? Eu tenho que entregar aquilo, eu quero olhar toda a problemática. Você não se apaixona realmente pelo problema e como a gente vai gerar valor para esse problema. Lourenço, é muito bom a gente estar num papo aqui com alguém cujo cargo é Data and AI Director e a conversa foi, se apaixona pelo problema? Vamos olhar para o negócio. Para que isso vai servir? Resolve algo de verdade? A gente vê que não está pregando no deserto. Né? E aí eu queria trazer você para vamos mudar de cadeira aqui. Tu vem para a entrevista como entrevistado agora. O meu turning point da visão foi literalmente ler Drucker. Foi na hora que eu consegui ler Drucker. Não ler Drucker na faculdade. Ler Drucker na vida, tentando entender o que ele estava falando. Foi o dia que eu falei, cara, mas não. Nem o que a gente vende é o que o cliente compra. A gente tem que conseguir chegar mais perto da realidade do cliente para conseguir entender realmente o nosso negócio, assim. E essa teoria que depois dá origem ao Jobs to be done, que começa num pensamento do Drucker, eu acho maravilhoso. Qual foi o teu turning point? Quando é que tu consegue... Porque nós dois somos de TI, né? Então a gente viu alguém que veio de TI por caminhos próprios não convencionais, que teve uma visão diferente. Como é que você fez esse caminho? Cara, eu fiz um caminho onde eu era muito técnico, e eu era apaixonado por tecnologia e eu trabalhava com desenvolvimento de software na época e a minha virada foi quando eu comecei a visitar os clientes, porque a gente não tinha essa facilidade de remoto, era muito difícil, né? Comunicação, internet era difícil e aí eu comecei a ir no cliente, cara, eu comecei a ver os problemas acontecendo. Eu via, cara, isso aqui que eu estou fazendo vai parar o faturamento inteiro da empresa, sabe? Eu tenho que mudar minha visão, eu tenho que ver o que é o meu impacto. E, cara, eu comecei a me apaixonar por aquilo ali, porque eu vi que o que eu fazia impactava os caras lá na ponta. E foi ali que foi a minha virada de chave, foi ali que eu comecei a me interessar por desenhar solução para cliente, entender do negócio, ver o que eu gerava de melhoria no processo do cliente por aquilo ali. E ali foi onde eu mudei minha carreira, na verdade, porque daí eu saí de uma visão tão muito técnica que eu tinha, muito técnica, e comecei a ir para uma visão mais de negócio, e entender onde que estava impactando. E aí, dados para mim foi consequência. Aí eu comecei a entrar em dados, e dados, para mim, hoje não tem como dados estar desconectado de negócio. Né? Ele está totalmente dentro de negócio. E eu acho que aí hoje, com o decorrer assim, dessa evolução das tecnologias, dos projetos de dados e das tecnologias no geral, e a GenAI está aí para mostrar isso, não existe mais essa coisa de área de negócio e área fornecedora. Né? A gente é uma área só que tem que aplicar tecnologia, e cada um com o seu papel nesse processo de, eu tenho mais domínio. Eu sempre falo isso para os nossos clientes, né? A gente tem muito domínio de implementação de projeto de dados e tecnologias, mas o negócio do cliente, ele tem um conhecimento tão aprofundado que eu não vou conseguir ter. Né? E a gente tem que utilizar esse conhecimento para gerar e disruptar o negócio dele. Né? E aí eu acho que essa visão complementar, essa visão combinada é a que faz toda a diferença. Gostei. Posso dar um cavalo de pau? Pode. A gente falou no começo do papo, passou rápido, e eu tô assim, em algum momento a gente vai chegar em algo que eu vou achar o gancho. Não achei, então a gente, aqui é uma bagunça mesmo. Que é um termo que eu não estou acostumado a ouvir, apesar que eu sei de onde você está tirando, eu já li um único artigo falando isso. E o artigo era extremamente acadêmico. E eu não sei se as pessoas estão acostumadas a ouvir. Que foi governança de AIs. No artigo, eu percebo o pessoal falando mais ou menos que, fazendo um paralelo com cloud, que existe o risco, né? A cloud veio para resolver um problema de custo, e hoje a cloud é um dos maiores custos de TI. Então assim, né? A gente cometeu o mesmo erro com o mesmo jogo, só mudou a bola. Né? Governança de AIs. Para quem ouviu isso ano passado e ficou com a mesma dúvida que eu fiquei, para onde você está olhando, já que você já está com isso no roadmap,
nos ajuda? Para onde tu está olhando quando você falou de governança de AIs? É uma série de coisas, então vai desde como de estabelecer um processo que avalia essas perguntas e respostas, até realmente assim, a parte de monitoramento, a parte de segurança, a parte de ética, né, principalmente ética, a parte de você realmente olhar essas alucinações, né, e ver o que tipo de resposta que ele vai dar. Então é realmente tornar isso mais responsável, né? Então assim, tem uma série de fatores que a gente tem que considerar. Ainda mais pensando assim que é uma tecnologia nova que aprende muito sozinha, é como que a gente realmente olha para essas respostas, né, retreina, reavalia. Então é muito disso e precisa estar, move inclusive os nossos processos. Então, a gente precisa incorporar isso nos nossos processos. Então realmente assim, ele move um olhar que a gente tem que ter, comitês que a gente tem que fazer, para a gente discutir sobre o que a gente está desenhando dentro de uma inteligência artificial, para ver se não tem vieses, né? O vieses do cientista, o vieses da própria algoritmo, como que eu, de repente, consigo olhar como o algoritmo que eu estou comprando, o algoritmo de serviços de parceiros, eles estão resolvendo o meu problema de negócio, né? Até se conseguir responder, se tiver alguma regulamentação que a gente já está discutindo, né? É como que essa regulamentação eu tenho que responder para que mostre que eu não estou tendo problema, infringindo ética nenhuma. Então tem uma série de fatores que a gente tem que considerar, que a gente tem que discutir, justamente para a gente se precaver, né? Porque a gente realmente pode ser, e tem que ser mais responsível, né? Em cima do que a gente está desenhando. Mas você falou de uma governança meio de gestão ativa, não numa operação meio de compliance, tá dentro das políticas. Não, é olhar as respostas de forma ativa, verificar se na base de treino aconteceu algum dado que deveria ter suprimido porque ele acabou dando viés. Tá falando, é ativo mesmo, é algo que fica ali, é um processo novo na companhia. Na companhia. E não somente isso, mas, por exemplo, de ser mais ativo no sentido de eu quero documentar, eu quero, né, colocar isso em política para que essas práticas sejam seguidas, para que a gente não infrinja essas políticas, isso também é importante. Eu acho que esse é um assunto bem, muito relevante, porque essa questão de governança, a gente fica pensando assim, esses algoritmos que se baseia a GenAI, ele tem um poder de mastigar dado absurdo, né? E aí a gente pensa assim, quando a gente está na pessoa física que está usando o ChatGPT, por exemplo, o cara mastigou a internet inteira lá e está dando sugestão para a gente, respondendo o que a gente pergunta. Quando a gente vai para o corporativo, a coisa fica bem mais complexa, porque eu tenho que dar os dados para ele, que ele vai mastigar, né, vai processar e vai basear as respostas naquilo ali. Vai chegar um momento que eu posso dar tanto dado para ele que eu vou perder o controle, né? E aí a governança faz todo sentido do que a Lauren está trazendo, porque eu vou ter que ter controle do que eu vou levar para ele processar. Só que como é que eu vou controlar tanto volume de informação assim, né? Como que eu controlo o que está chegando lá? E aí tem toda a parte ainda de testar o que ele está respondendo, porque é aquela coisa que a Lauren falou lá no começo. Cara, vai colocar aqui um algoritmo para mim, vai ficar o modelo aqui rodando e depois vai embora. E sei lá o que vai acontecer, entendeu? Se ele começar a alucinar ou começar a dar resposta que não tem nada a ver, porque de repente ele pode nem estar alucinando. De repente o dado que eu estou dando para ele processar tem baixíssima qualidade, não sofreu uma curadoria, né? E aí começam a acontecer coisas como que a gente já viu ali de problemas aí que viraram meio que mitos, assim, né? Mas que de fato aconteceram, né? Como um chatbot recomendar um reembolso de passagem, coisas do tipo. Eu vou fazer o seguinte aqui, gente, ó. Já que a gente já está todo diferente, eu vou encerrar totalmente diferente. Mas eu gostei do que você trouxe. E eu acho que tem muita gente que viu os caminhos, mas gostaria de ir mais profundo. Então, vamos deixar uma lição de casa, um desafio pro Lourenço aqui. Escreve um artigo pra gente colocar no site da MEF, a gente depois deixa o link aqui. Se der tempo, se não, vem depois aqui que você vai achar, ou nas nossas redes sociais, @mef.social e tem @ The Math. Quer dizer, os dois tu consegue achar e aí a gente divulga ali pra isso.
Combinado. Porque eu acho que assim, é muito amplo. E aí, Muito amplo. eu tô quase arrependido de não ter começado com essa pergunta, e daí a gente Pois podia fazer outro. Ou a gente pode fazer outro. Uma próxima vinda da Lauren aqui. Com certeza. Essa de governança vai dar um baita pano pra manga. Lauren, assim, eu tenho certeza que o papo foi ótimo. Eu tenho certeza que as pessoas tiveram insight, tanto do ponto de vista de você tá literalmente agora, mão na massa, criando uma estrutura de governança com um hub para várias AIs. Nem todo mundo está fazendo isso. Fora o próprio repertório que tu apresentou aqui. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer continuar tendo contato com os teus conteúdos. Quais tuas redes? Como é que as pessoas podem falar contigo e ir atrás de você? Bom, tô lá no LinkedIn, né? Então, se vocês quiserem encontrar, Lauren Tamiricage. E aí é só acessar lá, me chamar lá, e a gente com certeza tem umas boas trocas aí. Link na descrição do programa. Quem gostou do papo aqui, deixa o like do quem tá vendo no YouTube, 5 estrelinhas para quem tá no navegador, indica pro amigo, porque eu adorei. Valeu!